Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ler um texto falando sobre os astros luminosos. Alguns astros luminosos produzem e emitem luz e calor, e são chamados astros luminosos. As estrelas são astros luminosos. O Sol, que está representando o Sol, tá? O Sol é uma estrela. Professora, o Sol é uma estrela? Sim. No entanto, o Sol faz parecer tão maior que as estrelas do céu noturno, né? O que faz parecer ele tão maior? É porque ele é mais próximo da Terra, gente. Então, por que o Sol parece ser tão grande? Porque ele é mais próximo da Terra, tá? Então, ele é mais próximo da Terra do que os outros astros. Por estarem bastante longe da Terra, essas estrelas parecem ser pontinhos brilhantes no céu. Então, nós temos o Sol durante o dia e à noite nós temos as estrelas. E as estrelas são pontinhos brilhantes porque elas estão muito, muito distante da Terra, do planeta Terra, que é o planeta que nós vivemos, tá? O Sol emite uma luz e calor que chegam até nós na Terra. A luz do Sol impede que vejamos o brilho de outras estrelas durante o dia, mas elas também estão lá no céu. Então, durante o dia, tanto o Sol, quanto as estrelas, quanto a Lua, tudo está lá no céu. Só que o brilho do Sol durante o dia é tão grande que faz com que a gente não veja o brilho das estrelas, tá bom? Nunca a gente pode olhar diretamente para o Sol, porque isso pode danificar nossos olhos, tá? E os raios solares também, gente, ele faz mal para a nossa pele se a gente ficar exposto no Sol, nos raios, durante muito tempo. A gente tem que ter horários específicos para estar expondo o nosso corpo, né, no Sol, tá bom? Por isso que é importante usar protetor solar. No desenho abaixo, marque o objeto que faz o papel do Sol. Quem é que está fazendo o papel do Sol? Quem é que está iluminando aqui? Não é a lanterna? Então, tem que circular a lanterna, tá bom? Durante o dia, a posição do Sol no céu muda em relação ao horizonte. Então, aqui é o horizonte. O horizonte é a linha que vai ligar, né, que a gente consegue ver aqui, ó, da Terra para o mar, esse espaço reto aqui, tá bom? Então, durante o dia, a posição do Sol no céu muda em relação ao horizonte. No início do dia, no início e no final do dia, o Sol fica próximo do horizonte. Então, no início, o Sol está aqui, no início do dia, e no final do dia, ele também vai estar do outro lado. No meio do dia, ele fica aqui, ó. No meio do dia, ele fica lá em cima, tá bom? No Brasil, tá? A gente está falando do Brasil, que é o país que a gente mora. Então, o horizonte é a linha distante na qual o céu e a terra ou o mar parecem se tocar. Quando a gente olha aqui, não parece que um está tocando no outro? Não parece que um toca no outro, né? Então, o Sol, ele nasce de um lado, tá? O Sol fica bem embaixo no céu, bem aqui embaixo, tá? Durante o nascer e o pôr do Sol, quando ele se põe no final, tá? Próximo ao meio-dia, ele fica bem alto na Terra. Olha aqui, ó. Ele tá bem alto aqui quando ele tá próximo ao meio-dia. De manhã e ao final do dia, a sombra dos objetos são longas. Perto do meio-dia, com o Sol bem alto, as sombras são bem mais curtas. Veja o exemplo abaixo, ó. No início do dia, o Sol tá aqui, certo? O Sol tá bem aqui. Olha essa paisagem aqui, 6 horas da manhã. Olha o tamanho da sombra que essa estátua faz. Então, a sombra é bem grande, né? Aí, o que acontece? Meio-dia, o Sol tá bem alto no céu, por isso o Sol tá apelando. Olha o tamanhozinho da sombra que ele ficou meio-dia, quando dá 12 horas. Já no final do dia, o Sol tá se pondo, né? Aqui ele tá nascendo, aqui ele tá se pondo. 18 horas, o Sol tá aqui no final do horizonte. Olha o tamanho da sombra que vai crescendo também, né? Então, no nascente, no nascer do Sol e no poente, as sombras são maiores. Ao meio-dia, as sombras são mais curtas, tá? Quanto mais alto o Sol fica no céu, mais curtas as sombras são formadas pelos objetos. Então, quanto mais alto, mais curtas, tá? Observe a imagem acima e responda por que as sombras mudam ao longo do dia.
converse com os colegas e professor. Não tem que conversar com o colega e professor porque a gente não está em sala de aula. Mas você pode conversar com a família. Por que que as sombras aqui são mais longas? Porque aqui está nascendo o sol, aqui está se pondo o sol, né? Quando o sol está lá em cima, bem alto, no meio do dia, que é o meio-dia, a sombra ela é mais curta. Qual atividade que eu vou propor para vocês fazerem? Não vai ser exatamente essa, porque nem todos têm um livro, mas vocês podem adequar a atividade, tá? Aqui tem falando sobre os corpos iluminados e as sombras que variam. Quem tem o livro vai tentar fazer essa folha aqui. Quem não tem, vai fazer a mesma proposta, porém de forma diferenciada, tá? Não vai ter como marcar aqui, né? Então, o que que vocês vão fazer? Aqui, vocês estão vendo que a criança está marcando com giz? Não precisa marcar a sombra exatamente de uma criança. Vocês podem fazer o quê? Vocês podem pegar um brinquedo de vocês, coloca o brinquedo de vocês num horário do dia, bem de manhãzinha. E aí você vai marcar, vai desenhar a sombra daquele objeto. Meio-dia, você pode também tentar desenhar a sombra do mesmo objeto em outra folha. E você vai comparar e vai ver como é que é diferente essa sombra, tá? Não precisa fazer isso tudo no mesmo dia. Pode fazer em horário, ou em horários diferentes ou dias diferentes. Mas você vai fazer, por exemplo, um desenho de manhã, outro mais ou menos meio-dia e outro no final da tarde. O mesmo objeto no mesmo lugar. Você vai lá no cantinho da sua área, do lote lá, onde pega sol, você vai colocar o objeto ao lado da folha e vai ver a sombra dele. E aí você vai fazer 3 desenhos diferenciados desse mesmo objeto. Pode ser um brinquedo de vocês para facilitar. E aí vocês vão ver o tamanho da sombra, se essa sombra vai variar. E aí vocês vão responder. Quando vocês forem mostrar para mim esses desenhos, vocês vão gravar mostrando esse desenho. O tamanho e a posição da sombra variam ao longo do dia? Vai variar ou não? Vai ser diferente ou não? O movimento do sol está associado ao tamanho da sombra? Sim, né, gente? Porque dependendo, que não é para conversar com um colega, é com um familiar. Dependendo do tamanho de onde estiver o sol, a sombra do objeto vai mudar. Essa atividadezinha aqui vai valer nota, tá bom? Essa atividade onde vocês vão pegar uma folha, vocês vão colocar a folha. Por exemplo, eu vou colocar observem aqui. Eu tô com a câmera ligada e a luz ligada. Você tá vendo que aqui, ó, tem uma sombra? O que que você vai fazer? Você vai colocar a folha e você vai desenhar o quê? A sombra. Se você tivesse material dourado, você até pode colocar ele lá no sol. Coloca lá, desenha a sombra, né? Ou, por exemplo, se eu quiser colocar um outro objeto, ó. Aqui eu coloquei meu objeto, eu posso vir aqui, ó, e cobrir a sombra, né? Eu quero cobrir meu lápis. Posso colocar meu lápis e posso cobrir a sombra que o meu lápis vai fazer. Ah, não, eu quero somente pegar a tampa. Então, eu vou pegar a tampa e vou fazer a sombra que tem, ó. Aqui, a minha câmera com a luz ligada, o flash ligado, produz essa sombra, né? Mas se for lá fora no sol, também eu vou ter uma outra sombra diferenciada, se for de dia, se for de noite, ó. Dependendo da claridade, olha aqui, ó, a mesma claridade que o objeto, ele tá aqui, ele recebe uma claridade, ó. Se eu colocar aqui, ó, tá vendo que tá mais ou menos a mesma sombra, ó? Tá vendo? Mais ou menos a mesma sombra, ó, porque tá recebendo a mesma luz, a mesma claridade, a mesma luminosidade. Ele tá sendo iluminado pelo flash do meu celular. Mas se fosse lá fora, durante o dia, ele estaria recebendo a claridade do sol, tá bom? É essa experiência que vocês têm que fazer e ela vai valer nota para a disciplina de ciências, tá bom? Um beijo e até a próxima!